Olá, meu caro recruta! Bem-vindo de volta às trincheiras da Primeira Guerra Mundial, aonde nós vamos entrar para a quarta semana, mas eu tô com um bom pressentimento sobre isso e logo ela vai acabar. E por que eu tô chamando de Primeira Guerra Mundial, né? A única guerra mundial, com certeza não vai ter mais nenhuma. Muito bem, agora falando sério, vamos voltar aqui para a linha de frente, porque essa semana vai ser muito intensa e vai ter conflito em diferentes frontes. Na França, a França terminou e essa semana vai começar um avanço imenso contra a Alemanha no sul e no norte, onde o exército alemão está invadindo na Bélgica. Eles vão fazer um contra-ataque para tentar destruir o exército alemão, acreditando que eles têm um ponto fraco no fronte, ao mesmo tempo que a Alemanha está avançando sobre a Bélgica e se defendendo em Warsaw, na região da Prússia, o oeste oriental, isso, a Prússia Oriental, que é o nome daquela região. Eles estão protegendo principalmente na região de Warsaw, porque ali eles fizeram uma linha defensiva contra o avanço russo. O exército russo está muito numeroso, mas muito numeroso ao absurdo, e eles estão preparando para uma ofensiva contra a Alemanha em todo o fronte. Vamos ver o que vai suceder nessa fronte também hoje, na chamada Fronte Leste. E no sul, a Áustria-Hungria está invadindo a Sérvia. O exército austríaco, como eu vou chamar eles daqui para frente, o exército austríaco vai invadir a Sérvia utilizando uma passagem pelo rio. No caso, não tem ponte, né? Eles atravessaram o rio e estão marchando a pé em direção à Sérvia, atacando para uma região mais ao sul. Só que o exército da Sérvia já sabe que eles estão vindo por lá. Nessa época, a informação não viaja tão rápido quanto hoje, mas eles já tinham preparado escoltas em toda, patrulhas em todo o rio, e eles viram onde eles estavam atravessando, e agora eles tinham preparado uma posição especial para esse exército da Áustria-Hungria, que a gente vai ver no vídeo de hoje também. Então nós temos ofensivas em 4 diferentes regiões e vamos ver muito tiro voando, algumas lutas até no mano a mano, você verá no episódio de hoje. E, claro, para não falar deles, porque eu não vou mais citar deles porque eu já falei no vídeo anterior, a Inglaterra está enviando 4 das suas 6 divisões para a França, então aproximadamente 100 mil homens estão atravessando de barco essa semana. Nenhuma baixa, não teve nenhuma perda da passagem, então ninguém ali se cortou num prego e morreu de tétano nessa passagem. Nessa época a vacina ainda não era muito forte, então pode acontecer isso também. Lamento ali para os soldados que vão levar um tiro ou se machucar na batalha, muitos vão morrer das doenças que vai ocorrer depois. Bem, por enquanto, vamos continuar vendo o que vai acontecer. Vamos falar da principal e mais importante luta dessa semana. A França, acredite ou não, já teve pessoas capazes de atacar. Não pode ser? Sim, a França uma vez já teve coragem e eles decidiram atacar a Alemanha para salvar a Bélgica, acreditando que a maior parte do exército alemão estava na Rússia. Acharam errado e eles fizeram o Plano 17. O Plano 17, esse nome muito lindo e bem inventado para um plano, era o quê? Era uma tática napoleônica de avançar na fronteira inteira entre a França e a Alemanha, identificar aonde os alemães estão mais fracos e pressionar esse ponto, quebrar a linha, forçar eles a se retirar ou se render. Então, não era muito difícil. Tu ia identificar onde o inimigo estava mais fraco, pressionar ali e ganhar. E com isso, o general francês, na semana passada, já começaram alguns conflitos e o exército francês fez sua tática avançadíssima de se retirar. Então eles avançaram numa cidade e se retiraram 2 dias depois, por causa da pressão do contra-ataque alemão. E só uns adendos, porque a gente precisa falar do exército francês antes dessa ofensiva. O exército francês, cara, parou no tempo. Eles estão vivendo em 1870, aqui em 1914. Vamos se atualizar para 1914, cara, vocês estão atrasados.
O exército francês lutava, agradeço ao pessoal que faz esse trabalho maravilhoso de colorir fotos históricas. Olha só como seriam os uniformes, porque as fotos aqui é tudo preto e branco. Então, cara, eles usavam um uniforme azul brilhante, um azul marinho claro, que brilha, tipo, não tem como tu não ver isso aí, com vários pontinhos dourados e com um chapéu vermelho para destacar. Então, se tu não consegue ver um francês, lamento, não tem óculos nesse mundo para corrigir a tua visão. Eles usavam um uniforme que grita, atire em mim. Então, né, não era todo francês que era tapado. Os comandantes mais velhos do exército não queriam mudar. O nosso uniforme sempre foi assim, é a cor da nossa pátria, isso é sagrado, nós não mudaremos. Porém, alguém era inteligente, o coronel Seret. O coronel Seret, ele era um attaché militar que serviu na Alemanha e ele comunicou muitas e muitas vezes, tem esses registros históricos, que ele pediu: gente, o uniforme militar de combate não pode ser chamativo, ele tem que ter uma cor neutra que não chame a atenção. Toda vez que ele falou isso, ele foi refutado. Não mexe no nosso uniforme, a gente não mexe no uniformezinho bonitinho. Os soldados aqui tem que estar, né, na mais bela posição para marchar e desfilar ao mesmo tempo, porque com certeza, né, nada de ruim pode acontecer se tu for para uma guerra brilhando. Ai, franceses. Bem, além disso também, falando em táticas napoleônicas, os regimentos franceses marchavam ou em fila ou em bloco. Ponto. Todas as unidades francesas se movimentavam e eram treinadas a andar em fileira ou bloco, e o oficial sempre ia na frente com uma espada. Então, quem é o oficial da França? O primeiro idiota que está segurando uma espada numa guerra onde já foi inventada metralhadoras, né? Esse é o cara que tu tem que matar, só olha pra ele. Então, os franceses continuam aqui com táticas, como eu disse, é napoleônica isso que é onde tu tinha as divisão e tu tinha um oficialzinho. Além disso, além do oficial estar na frente da unidade, se destacando dos demais, chamando para levar tiro, eles também têm uma banda. Como assim? Existe instrumentadores que ficam ali batendo um tamborzinho para determinar a velocidade da marcha, super útil num conflito atual. Então eles estão ali, né, com o oficial na frente, um enfileiradinho atrás do outro, com uma banda do lado tocando. Então, se tu imaginar, eu vou pegar o inimigo de surpresa, tu não vai de jeito nenhum. O cara vai saber que tu tá vendo antes sequer de tu pisar na fronteira. E nessa primeira ofensiva, eles estavam usando as unidades de elite. Esse aqui era o pessoal mais bem treinado, mais honrado que tem na França. Então esses caras aqui eram as guardas de elite, a cavalaria, os soldados mais bem treinados da infantaria. Não era tipo um pé rapado que o cara pegou na rua para ir pro exército hoje. Não. Esse aqui eram as guardas mais treinadas e as tropas com mais munição e equipamento que a França conseguia ter. Então todas as unidades tipo de elite, de prestígio da França e oficiais de carreira estariam participando dessa ofensiva. Por quê? O objetivo era quebrar a Alemanha rápido. Eles não imaginavam que ia ser uma guerra prolongada e eles botaram todos os recursos para essa ofensiva. Então, custe o que custar, a Alemanha vai quebrar. E a França botou, né, a sua cavalaria, as suas unidades de elite, são os Gendarmes, a cavalaria francesa. Eles vão estar na frente, os Cuirassiers, eles vão tudo estar em primeiro lugar para enfrentar os malditos alemães no campo de batalha. O que pode dar errado quando tu manda a cavalaria atacar uma posição onde tem tropas com armas de longa e média distância e baionetas e metralhadoras e artilharia de suporte? Não vejo nada errado. Ah, e arame farpado também, que é uma invenção moderna e que está sendo usada agora na guerra. E os oficiais, de onde é que vem esse problema? Isso aqui, cara, a imagem tá ruim, mas olha só,
tá vendo aqui os oficiais, eles estão inspecionando as tropas dessa ofensiva. É assim que essas tropas vão marchar para a Alemanha em bloco. Cara, os romanos faziam isso. Sim, eles vão fazer a mesma coisa. Eles estão em bloco, andando em direção à Alemanha, e é assim que eles vão avançar contra as tropas inimigas em bloquinho. Peraí, Lorde, foi inventada nessa época a bala que explode, não é? Sim, existe artilharia com high explosive, que é altamente explosiva, então ela vai detonar e soltar estilhaço para tudo quanto é lado? Sim, vai. Mas então se eles estão tudo um do ladinho do outro assim, não vai morrer todo mundo? Vai, que nem um bando de idiota, né? Tudo bem, essa guerra é uma das coisas mais imbecil que a humanidade já fez. E, no caso, os franceses agora vão com total certeza que eles vão derrubar as unidades. Sabe quando tu joga Civilization, e tu tem tipo um arqueiro, e o teu inimigo tem um tanque de guerra? Mais ou menos isso que eles vão sentir aqui nesse momento. E quando eles avançaram para atacar, no dia 20 de agosto, começou a barragem. Eles avançaram sobre tropas alemãs e os alemães estavam prontos. Apesar dos franceses terem também canhões, os canhões dos franceses geralmente eram de tiro direto, então eles precisavam estar olhando para o inimigo e ter uma visão clara de onde ele está. Então os soldados têm que empurrar eles até conseguir chegar no alcance, enquanto as tropas da Alemanha já tinham equipamentos de fogo indireto. Então se um soldado na linha de frente visse uma unidade inimiga, ele poderia coordenar a posição dela e a artilharia atirar sem a artilharia se botar em risco. Além de que os franceses estavam invadindo um território já ocupado pela Alemanha, então as tropas do inimigo estavam agora entrincheiradas e com arame farpado, com trincheiras escondidas e camufladas em florestas, arbustos e posições estratégicas como montanhas e colinas, utilizando metralhadoras em pontos estratégicos e a artilharia com visão boa do campo de batalha. Os franceses estão marchando para uma armadilha. Não tem, é tudo contra eles. Para te ter uma ideia, assim, ó, vamos falar agora de uma das batalhas que ocorreu nessa ofensiva, a batalha de Morhange. Eu vi o cara falando em inglês é tipo Mordenheim, Morhange, é aquela cidade do Fantasy lá. Então, essa cidade aqui é uma cidade em Alsácia-Lorraine. Hoje é território francês, então pode-se dizer que a França no fim vai ganhar, mas no caso é assim que ela é numa visão da rua. Observe, eu procurei no Google, no Street View, para te ver como é essa cidade. Aqui, os alemães tinham uma fortaleza numa montanha e eles tinham essa visão aqui, ó. Quando os franceses pisavam no horizonte, eles sabiam onde é que os franceses estavam. Eles tinham uma vantagem, cara, de artilharia muito grande. E os franceses vinham marchando naqueles bloquinhos tipo atire aqui. Então, né, o que tu imagina que aconteceu quando eles avançaram em direção a Morhange? Eu não sei falar o nome francês, desculpa. Nessa cidade, eles foram fuzilados um atrás do outro, quando dispersou os blocos de infantaria e eles continuaram avançando. Metralhadoras posicionadas já em terrenos estratégicos, com trincheiras ao lado das estradas e nos campos, dizimaram os franceses. Quando eles tentaram se aproximar de uma cobertura, nas árvores já tinham tropas alemães e eles fuzilaram os franceses um atrás do outro. Não foi uma briga, foi um massacre praticamente isso aqui. E as tropas francesas não conseguiram nada e tiveram que se abandonar o avanço nesse ponto, perdendo alguns 1000 soldados. Então, para quê? Para quê? Que burrice. E para te ter uma ideia, no dia 20 de agosto, para tentar redominar a cidade de Morhange, eles mandaram mais e mais tropa, de novo, e de novo, e de novo, perdendo num total 20.000 soldados mortos em ação. Tipo, 20.000 morreram em um único ataque,
quantos eram as forças no total que eles ficaram mandando de novo em 20 de agosto nesse lugar. Eles mandaram em torno de 40 mil soldados, muitos foram capturados e outros quebraram e fugiram. Então os que não fugiram ou não se renderam morreram aqui nesses campos. Que idiotice! E, cara, os franceses não tiveram nem chance. Eu tenho que avisar, esse é um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, onde eu peguei aqui cenas dos vídeos que foram gravados realmente ao vivo durante o conflito. Então vai ter cenas, né, no caso de violência, etc. Então se você é sensível, você não devia estar vendo um vídeo sobre a guerra, mas no caso, todos os participantes da Primeira Guerra Mundial, lamento te informar, já morreram. Então, né, aqui nesse conflito, teve várias baixas dos franceses que ficaram totalmente pinned. Pinned seria os supressos, sem poder avançar contra as metralhadoras, bombardeado por artilharia com fragmentação. Eles não tiveram como fugir e toda vez que eles tentavam avançar, as tropas dos alemães já estavam prontas para interceptar o seu movimento. Foi realmente um massacre. E quanto à nossa cavalaria, aquela cavalaria francesa muito top, a cavalaria francesa muito top, segundo, né, a doutrina dos franceses, quando o inimigo atira, tu tem em torno de 20 segundos para avançar e a cavalaria deve avançar o mais rápido possível. Eles esqueceram que foi inventado a metralhadora e sim, a cavalaria tentou ir rápido contra as posições do inimigo e eles foram fuzilados um atrás do outro. A metralhadora foi uma das maiores causadoras de baixa nesse tempo e cara, foi ridículo. Imagina você ali defendendo, só derrubando cavalo e cavaleiro um atrás do outro. Reza a lenda que foi nesse dia aqui, na cidade de Morheim, que um alemão olhou pro outro e gritou: Fritz, shoots the Franz! E o Fritz falou: fala mais alto que eu não escuto direito por causa da metralhadora. E ele repetiu: Fritz, Schützenfrenze. E aí nasceu a Schützenfest. Mas pensa no... Tô zoando, piada. Mas os alemães realmente aqui ficaram, cara, foi uma vitória brutal, totalmente decisiva, com perdas mínimas. Eles dizimaram a parte da ofensiva francesa em uma única cidade. Então os franceses bateram a cara de novo, mandaram mais e mais reforços, apenas para ser exterminados nos campos, sem nenhum ganho. Então, massacre aqui. E para não, né, dizer que foi uma derrota, no dia 21 de agosto, depois de ter perdido ali na invasão no sul, os franceses perceberam que as tropas da Alemanha estavam muito fortes lá no sul e eles decidiram agora atacar pelo norte, no reverso da Segunda Guerra Mundial, de um ataque muito famoso que aconteceu lá. Mas, cara, sem spoiler, no caso, a floresta dos Ardennes. A floresta dos Ardennes é uma floresta no norte da França que faz divisa com a Alemanha e com a Bélgica. No caso, esse lugar, eu também peguei uma foto da vista da rua ali no Google e botei aqui. Nessa região ocorreu um conflito. Os franceses decidiram utilizar a floresta para atravessar com infantaria. Apenas infantaria e a artilharia. A artilharia vai ter que ficar para trás, não dá para passar a artilharia nesse tempo aqui na floresta. Então eles avançaram somente a pé para tentar fazer um ataque e impedir o avanço das tropas dos alemães em direção à Bélgica. Era um plano até relativamente inteligente se, né, eles não fossem só com infantaria e as tropas inimigas já soubessem que eles iam vir. Então, por quê? O que aconteceu? O Joseph Joffre era o comandante supremo do exército francês. Depois da derrota do seu avanço contra a região da Alemanha, ele imaginou que eles não teriam tantas tropas nessa posição, porque eles não iriam imaginar um ataque vindo da floresta. Ele tá na linha certa, ele apenas não tem os recursos necessários
para fazer o ataque que ele quer, e ele pensou que um ataque muito agora incisivo aqui iria obrigar os alemães a se retirar ou quebrar o exército deles no meio e encircular eles contra a Bélgica. Então não foi uma ideia ruim, mas bem arriscado, e eles vão ter que avançar sem suporte em um terreno desconhecido e muito difícil. O Joseph Joffre, ele até vai ser conhecido depois como Papa Joffre, e nesse início da guerra, por ser o chefe do comando militar francês, ele meio que assumiu a liderança da França e ele virou tipo que o ditador militar da França por um período. Não vai ser até o final da guerra, mas por um período ele vai tomar todas as decisões importantes. E por que isso é interessante? É interessante porque essa guerra aqui é a primeira vez que ele está comandando o exército inteiro numa guerra. Ele não tem experiência de guerra nenhuma, apenas teoria napoleônica. Vamos ver onde isso vai levar. A ofensiva dos franceses recebeu um contra-ataque alemão. Durante esse avanço nos Dardanelos, eles tiveram conflitos e as tropas dos alemães estavam atrasando eles, mas os franceses continuaram avançando em diferentes pontos. Na verdade, eles avançaram em várias regiões da Bélgica, onde as tropas dos alemães, como a maior parte da ofensiva deles estava contra a Bélgica, eles optaram por fazer uma defensiva contra o avanço francês, e em 22 de agosto os franceses atacaram a cidade de Virton, finalmente atravessando a floresta e chegando na Bélgica. Eles foram pela neblina de manhã e eles chegaram bem próximo das posições onde o inimigo teoricamente ia estar. Segundo a doutrina francesa, eles têm que esperar o inimigo parar de atirar, correr em campo aberto o máximo que puder e se jogar no chão quando o inimigo atirar de novo. Essa é a doutrina delas e eles vão fazer isso correndo em campo aberto contra as posições dos alemães. E o que você acha que aconteceu? Eles avançaram na manhã do dia 21 e eles avançaram pela neblina. Na neblina, as tropas francesas ficaram protegidas da artilharia inimiga e eles conseguiram chegar próximos das unidades dos alemães. Porém, a neblina sai, ela não fica o dia inteiro, e a neblina da manhã acabou, revelando os movimentos dos franceses, e quando os franceses foram descobertos, eles estavam sob o alcance de toda maldita arma alemã, já posicionada em montanhas, colinas e casas nessa região. Eles começaram a levar tiro de todos os lados e num terreno plano de fazendas aqui. Eles não tinham para onde correr, nem para onde se esconder. As tropas francesas foram ordenadas a continuar avançando e continuar avançando. Eles avançaram e um a um as fileiras e colunas e grupamentos de soldados foram fuzilados por grupos de metralhadora, estilhaçados por artilharia altamente explosiva, detonando os franceses um atrás do outro. Cara, os franceses corriam e caíam um atrás do outro sem conseguir fazer nada. Eles não chegavam em posições nem próximas o suficiente para lançar granadas e os franceses foram dizimados. Eles estavam avançando sobre terreno desfavorável, porque os inimigos estavam numa posição elevada e eles tinham que correr grandes distâncias em campos abertos. As tropas dos alemães sabiam que eles estavam vindo e eles se prepararam com antecedência. Na real, conforme eles avançavam, eles deixavam unidades para trás para proteger o flanco. O objetivo do plano Schieffelin era manter o exército francês ocupado enquanto o grupo de ataque cercava e ia para Paris. Então eles tinham deixado reservas e isso tudo fazia parte do plano. O plano não esperava que os franceses iam atacar tão loucamente, mas ainda bem que eles deixaram tropas na defesa, senão a França teria encirculado a ofensiva da Alemanha. E no fim, cara, depois de uma manhã inteira de combate, aliás, combate não,
de massacre. Os remanescentes dos franceses fugiram de volta para a floresta e se juntaram para se retirar. Outros ataques vão acontecer em diferentes pontos, mas eles vão entrar na floresta e sair em pontos diferentes, mas vão ter todos a mesma, no caso todos o mesmo resultado. Nenhum deles vai ser bem sucedido. Na verdade, as piores batalhas até foram dentro da Bélgica, em Bellefontaine e Rossignol. Tá vendo também, o francês vai melhorar até o final desse negócio. Em Bellefontaine, os franceses perderam 30% do seu exército que atacou nesse ponto, e em Rossignol eles perderam praticamente todo mundo. O que aconteceu em Rossignol? O exército francês, marchando nas suas coluninhas lindas, de repente se encontrou no meio de duas posições defensivas alemães, uma em cada lado da estrada, cada uma numa floresta. Quando eles começaram a ser fuzilados pelos dois lados, sem nenhuma cobertura, a artilharia inimiga começou a abrir fogo de montanhas próximas. Infelizmente para os franceses, os alemães previram que eles iriam usar uma dessas rotas e ele já estava posicionado. Do contrário do que o comandante francês acreditou, todo o exército alemão estava aqui. O exército alemão queria, segundo plano, derrubar a França primeiro, depois ir para a Rússia. Não tinha uma posição fraca. Eles estavam tendo certeza que eles iriam vencer e eles sabiam que um contra-ataque francês era possível e eles estavam prontos para isso. E o contra-ataque francês não fez nada. A França foi dizimada sem causar baixas significativas. Para te ter uma ideia, apenas no dia 22 de agosto, quando a França avançou sobre essas cidades na Bélgica, eles perderam 27 mil homens. Por quê? Porque o dia inteiro eles mandaram mais reforço, mais reforço, mais reforço, e os reforços tiveram o mesmo destino das tropas anteriores: ficar em campo aberto, sem nenhuma proteção, avançando aos pouquinhos, levando tiro de artilharia, e quando chegava perto de metralhadora e dos alemães entrincheirados com suas armas de longa distância, que é um rifle que tem, acho que é 5 tiros, se eu não me engano, da Alemanha nessa época, e ele atira e ele tem que tirar o cartucho manualmente e atirar de novo, mas um soldado treinado faz isso em alguns segundinhos. Então, cara, os franceses se ferraram de um jeito. E no fim, para ter uma ideia, no fim de agosto de 1914, a França, no total, vai ter morrido 75 mil soldados franceses. Qualquer nação que está em ofensiva nessa guerra aqui, tu vai ver que a ofensiva é uma das maiores causas de morte. Então, 75 mil pessoas mortas em combate por nada. Eles não venceram nada. Os alemães continuaram na mesma posição, na mesma defesa, e eles não perderam nenhuma cidade. Então, 75 mil soldados jogados fora, além de 200 mil feridos e capturados nesse mês. Então, em um mês, em agosto de 1914, a França já perdeu 275 mil soldados no total. Cara, 275 mil soldados é o dobro do exército da Inglaterra, entendeu? A França perdeu uma quantidade absurda. A cidade que eu nasci tem o quê? Hoje tem 9 mil pessoas. Cara, olha a quantidade de gente que morreu. Tipo, é como se a minha cidade tivesse desaparecido e mais umas 20 dela também. Ainda assim, não daria a quantidade de gente que a França perdeu em um único mês. Tudo bem que alguns dos feridos talvez possam voltar para a batalha nessa época, que é difícil. Alguns vão voltar, mas não considere muito isso não. E como dizer, é porque a medicina na época não era muito boa. Até as guerras aqui vão avançar a medicina e muito. Vou falar disso, talvez um especial sobre isso. Mas no caso, infelizmente a França perdeu em torno de 250 mil de homens em um único mês. E pro resto da guerra,
todo o resto da guerra, a França não vai se recuperar disso aqui. A França nunca vai ficar 100% de novo na questão do exército e eles vão sentir o efeito desse desastroso ataque até o fim do conflito, aliás, até depois do conflito, porque uma geração inteira de jovens franceses vai ser morta de forma idiota por oficiais que estão completamente fora da realidade da guerra moderna. Imbecis totalmente. E no caso, do outro lado, na fronte leste, no caso, os alemães vão agora fazer uma ofensiva contra a Rússia. A Alemanha, diferente da França, porque a França, a ordem de ataque vem do topo. Tudo vem do líder, o líder manda no exército e aí o Jeffrey lá quis fazer o que ele queria e fez cagada. Na Alemanha é diferente. Na Alemanha, tu tem uma diretriz do topo, mas o oficial, pela doutrina militar alemã, ele pode tomar o que ele achar melhor. Então, tipo, se a tua ordem é de atacar, mas tu acha que o ataque não vai funcionar, tu recua, entendeu? Então, eles têm isso aí, e isso é bom, às vezes sim, às vezes não. E hoje, nós vamos ver uma situação dos dois com o mesmo general envolvido, porque segundo a ordem maior do von Moltke, que é o chefe ali do exército alemão nessa época, ele ordenou que a fronte contra a Rússia fosse exclusivamente defensiva. Nós não devemos atacar a Rússia até que todo o exército alemão esteja pronto para um ataque decisivo. Não. Enquanto a França está lutando, nós não vamos pisar uma bota na Rússia. E isso entrou no ouvido do general Hermann von François. O Hermann von François, apesar do nome, ele é alemão, né? É engraçado que ele é François, eles estão em guerra com a França. Mas no caso, o Hermann von François, quando ele escutou isso aí, né, aqui é uma representação de inteligência artificial dele, ele simplesmente não. Ele viu a oportunidade de ataque e ele acreditava que se ele atacasse, ele iria quebrar os russos. Então, ele viu que, cara, eu vou atacar, eu não vou ficar só esperando os russos me atacar não. E ele atacou. Quando ele fez isso, o François conseguiu uma vitória incrível no dia 17 de agosto de 1914, vendo que os russos estavam se reposicionando apenas com infantaria e poucas armas pesadas. Ele decidiu fazer um ataque rápido, encircular e dominar aquelas tropas russas que estavam mal posicionadas. Ele fez isso e foi uma vitória incrível. 3.000 soldados russos se renderam e foram capturados, além de que mais de 1.000 foram mortos em combate. Então, uma vitória rápida, fácil e com certeza não vai se repetir. Os russos aprendem e eles perceberam isso e eles começaram a se defender melhor contra esse tipo de incursão. Porém, a notícia que os russos aprendem não chegou no François. E aí que vem o problema. O François, cara, até eu botei aqui um pouquinho da bibliografia dele, ele nasceu em Luxemburgo, por isso que ele tem esse nome de François, e ele, no caso, tem uma citação histórica dele, o general François só vai se retirar quando ele derrotar os russos. Então, tipo, até a Rússia não cair, ele vai atacar. Ele era um cara com muito ímpeto e ele queria atacar a Rússia. Tudo bem, era verão, dá pra atacar nesse momento. Porém, a ordem não era essa. Ele conseguiu convencer o superior ali, que era o Maximilian von Preutwix. O Maximilian von Preutwix, ele era o responsável por essa fronte leste. Então, ele convenceu ele que o ataque ia dar certo. E quando o ataque deu certo, ele convenceu ele que outro ataque iria dar mais certo ainda. E o Maximilian von Preutwix, então, depois de uma vitória dessa aí, ele permitiu o François a fazer o que ele bem entendesse. E aí o François fez
a famosa Batalha de Gumbinnen. A famosa Batalha de Gumbinnen, meu amigo. Que é isso? É uma enorme batalha onde eles atacaram os russos, imaginando que eles iriam quebrar o exército russo. O exército russo tinha 2 exércitos aqui posicionados, com cavalaria rápida que poderia se mobilizar de um ponto a outro, com agora artilharia posicionada para dar cobertura para infantaria, infantaria defendida em trincheiras. E quando eles atacaram os russos, apesar de alguns sucessos locais, eles em sua maioria foram mortos de novo e de novo e de novo, porque assim, imagina que tem uma posição russa, o exército alemão dá ordem para atacar, a artilharia começa a tirar lá e a infantaria avança. Conforme a infantaria avança, a artilharia russa contra-ataca, a infantaria pega naquela artilharia, vários morrem, eles continuam correndo em direção às trincheiras russas e começa a levar tiro dos russos, e eles começam a usar granada e tentar pular na trincheira, muitos e muitos morrem nesse processo. A trincheira caiu, vitória, conseguimos uma trincheira, agora tem mais 4 pra gente dominar, e os russos continuam só se reposicionando um pouco mais para trás. Eles continuaram pressionando o ataque, pressionando o ataque, pressionando o ataque, mas não adiantava. Os russos simplesmente pareciam ter gente infinita, e cada vez que eles dominavam um ponto, eles perdiam os seus melhores e mais treinados soldados, e conforme o atrito foi pesando, os alemães tiveram que se retirar. E por quê? Porque os russos não paravam de botar pressão. Cada vez que eles dominavam um territóriozinho, contra-ataques vinham, eles não tinham tempo nem para se reposicionar, nem para cavar trincheiras, nem para fazer uma defesa, nem para trazer artilharia para o fronte. Eles já começavam a levar contra-ataque, então eles acabaram tendo que abandonar a frente depois de desastrosas baixas, tentando lutar contra a Rússia com um ataque direto em toda a linha de frente. Triste. No caso, a ofensiva sofreu milhares de mortos. Além disso, 6.000 soldados alemães foram capturados como prisioneiros de guerra. Então, o único maldito francês que não foge da batalha causa mortes infinitas. Então, às vezes, os franceses têm razão em fugir. Talvez o François, tivesse, um negócio... Não me chama de francês, eu não fujo. Deve ser isso. Ele deve ter sofrido bullying e ficado com complexo. E ele não quis parar o ataque de jeito nenhum, jogando fora as unidades mais bem treinadas e equipadas que ele tinha, permitindo que os russos conseguissem contra-atacar e avançar em todo o fronte. Quando os russos começaram a avançar e não tinha reserva para segurar o avanço dos russos, o Maximilian von Pretz entrou em pânico. Ele pediu ajuda, ele chamou ajuda de tudo que é jeito e ele deu a ordem de se retirar. Por causa da falha dessa ofensiva, as tropas do exército alemão recuaram 150 quilômetros. Toda a Rússia Oriental, toda aquela região foi ocupada pela Rússia. Eles simplesmente abandonaram e fugiram porque eles não iriam conseguir segurar. E se eles tivessem ficado lutando contra a Rússia, eles iriam ser encirculados pelas unidades móveis dos russos. Então eles acabaram fugindo e a Rússia dominou agora toda a Prússia Oriental. E, no caso, isso aqui também teve uma consequência inesperada, porque o plano da Alemanha era fazer o plano Schieffelin. O plano Schieffelin era atacar a França, derrubar a França e depois vir para o outro lado. Agora, porque essa fronte quebrou, eles precisaram mandar várias divisões da França para cá. Como o ataque da França foi dizimado, eles imaginaram que a França não tinha mais chance de contra-atacar eles, e eles agora sim começaram a tirar tropas da defesa e mandar para cá, além de tropas da ofensiva também. Então a ofensiva vai ficar prejudicada. Talvez isso quebre o plano de derrubar a França primeiro, para depois focar na Rússia. Será que vai quebrar?
Vamos ver o que vai acontecer, mas por causa da cagada do François e permitida pelo Von Pritz, aconteceu um desastre no fronte leste para os alemães e eles tiveram que se retirar, perdendo um território enorme e muitos soldados na batalha. Como eu disse, todo atacante nessa guerra perde muita gente, porque o defensor está bem posicionado, tem trincheiras, tem metralhadoras, tem artilharia já colocada em posições estratégicas, consegue bombardear o avanço, então não é fácil atacar na Primeira Guerra. Com isso, o exército deles foi, atritado pela Rússia e dizimado. As baixas dos russos não foram negligentes, não foram tipo... É que os russos perderam vários soldados também nessa batalha, mas foi bem menos que os alemães, e os russos têm soldado para repor, então, nada demais, meramente um arranhão. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos ver isso aí nas semanas seguintes. Em 20 de agosto, a capital da Bélgica, Bruxelas, foi ocupada. Quando nós vimos da última vez, a ofensiva principal da Alemanha estava em Liege. Eles já chegaram em Bruxelas, depois de quebrar as fortalezas, eles simplesmente foram atropelando até chegar em Bruxelas. Os caras realmente não tinham muito perdão aqui não, e o exército principal com toda a artilharia pesada estava aqui. Tu não conseguiria se defender, porque se tu fizesse uma trincheira, tu trincheiria pelos ares. Se tivesse uma fortaleza, tu fortaleza pelos ares, a não ser que tu tivesse uma força militar com também tamanha artilharia para fazer o principal exército alemão aqui parar. Eles não iriam conseguir segurar esse ataque, muito menos a Bélgica, que é bem menor em questão militar e econômica que a Alemanha nessa época aqui, e Bruxelas caiu. Então é agora, depois da Guerra Franco-Prussiana, essa aqui foi a primeira capital ocupada desde aquele conflito. Então a capital europeia ocupada desde aquele conflito. Bruxelas estava agora sob domínio alemão. Tem uns vídeos da cavalaria, tipo, com as bandeirinhas, acho que é preta e... acho que é preta e branca, não lembro a cor, mas eles, porque, tipo, é tudo preto e branco as fotos aqui, mas tem um vídeo deles marchando ali em Bruxelas, quando eles invadiram isso aqui, em 20 de agosto de 1914. Bem, vamos continuar. Na fronte dos Balcãs, eu não esqueci deles. Dessa vez a gente vai falar da Áustria-Hungria invadindo a Sérvia. Nós vimos que o exército da Áustria-Hungria é lento, a mais ou menos 14 a 16 por hora de trem. E agora eles estavam invadindo só com infantaria em direção à Sérvia. Eles atravessaram ali da região da Bósnia pelo flanco da Sérvia e começaram a atravessar o rio, e mais soldados começaram a se agrupar e foram marchando, adentrando a Sérvia para ter uma foothold. Foothold seria uma posição defensiva dentro do território inimigo, onde eles poderiam se expandir. O general que controlou isso aí foi o Oskar Potiorek. Detalhe interessante do Oskar Potiorek, além de que ele não acreditava que a infantaria precisava de artilharia para fazer o seu trabalho, ele não acreditava. Ele acreditava que a infantaria era uma coisa, a artilharia era outra, e que eles não deveriam coordenar, que cada um fazia a sua função e não deveriam trabalhar juntos. Ele estava no carro junto com Franz Ferdinando quando ele foi assassinado, ele e sua esposa. Ele estava no carro e ele era o responsável pela segurança. Será que ninguém percebeu que esse cara é um incompetente? Sim, ele é. E ele estava no carro junto com eles porque ele tem amigos em lugares altos e é um dos mais influentes oficiais de carreira da Áustria. Detalhe, ele nunca tinha participado de uma guerra, ele era teimoso que só vendo e antiquado, e isso vai levar a repercussões no episódio de hoje. Ele deu a ordem para os seus soldados avançar e se posicionar em um local alto, e eles descobriram que tem ali um monte chamado Monte Ser. O Monte Ser era uma posição estratégica com uma visão ótima. Se eles chegassem lá em cima, eles iriam poder ter uma base de comando avançada, onde eles saberiam todo o movimento do exército da Sérvia, além de que essa região ia ser muito segura. Se eles conseguissem fixar acampamento ali, eles iriam
ter uma base defensiva que conseguiria destruir qualquer contra-ataque. Então os soldados avançaram pelo Monte Ser. É uma subida muito íngreme. Na verdade, hoje esse lugar é um ponto turístico. Depois eu vou falar sobre isso. Mas o exército avançou e subiu. Qualquer arma mais pesada, como até metralhadoras nesse momento, eles tiveram que deixar para trás porque a subida era muito ruim em floresta. Então equipamentos pesados foram abandonados, coisas como munição extra, comida extra foi abandonada e eles subiram esse monte para dominar a posição lá em cima. Eles levaram o dia inteiro subindo uma colina no sol escaldante. Chegando lá em cima, eles montaram um acampamento, umas defesazinha primária. Quem é que vai subir essa montanha para nos atacar? E eles foram dormir. O pessoal tava exausto. Eles estão há dias aqui marchando, subindo uma montanha enorme, tudo em território inimigo ali, um negócio de tensão. E agora eles dormiram, sabendo que não ia ter perigo nenhum. Na madrugada do dia 15 pro 16, precisamente a 1 da manhã, um horário ótimo que eu tô sempre acordado. Nesse momento, as tropas da Sérvia começaram a encircular e matar o pessoal acampado lá em cima. Foi um massacre. Eles invadiram o acampamento, matando o pessoal no mano a mano, utilizando granadas, atirando nos soldados ali totalmente despreparados, sem saber o que estava acontecendo. E eles foram pegos de surpresa. Principal, os soldados da Sérvia tinham ordens de matar os oficiais da Áustria-Hungria. Qualquer um que parecia um oficial era morto imediatamente. Os soldados ali tentaram se retirar e eles foram perseguidos. Novamente, eles tentaram agora lutar, mas agora eles tinham fugido do topo da montanha e eles estavam lutando agora para tentar redominar aquela posição. Na manhã do dia seguinte, depois de uma noite inteira com lutas pequenas em pontos diferentes, reforços da Sérvia chegaram e os reforços encircularam a parte onde estava o exército da Áustria-Hungria, lutando ali por uma montanha. Eles foram pelas montanhas ao redor porque eles conheciam o território. E eles conseguiram agora botar artilharia em pontos altos e foi horrível para os soldados da Áustria-Hungria, que foram agora sendo isolados e mortos um atrás do outro. Ofensivas tentando derrubar aquela artilharia em posições altas da Sérvia foram dizimadas em campo aberto por ataques de tiro da Sérvia que vinham das árvores. Quando eles chegavam perto, eles tinham que lutar no mano a mano contra um contra-ataque da Sérvia. E depois que os soldados já tinham levado tiro de artilharia e mortos no caminho, tinha apenas alguns grupos ali despreparados, fora que os sérvios sempre miravam nos oficiais. Então agora, quem é que vai traduzir as ordens? Porque o pessoal não entende o que o outro fala. A confusão foi enorme e os soldados da Áustria-Hungria ficaram o dia inteiro lutando em grupos pequenos e quebrados contra ataques decisivos da Sérvia que eram feitos para matar todo mundo. Emboscada após emboscada, os grupos da Áustria-Hungria foram sendo dizimados e cada vez mais empurrados para perto do rio. Na verdade, em 4 dias, desde o dia 20 até o dia 24 de agosto, todas as tropas da Áustria-Hungria vão ser expulsas da Sérvia. Eles foram sendo pressionados e perseguidos e totalmente desnorteados ali do que está acontecendo. Eles não tinham o que fazer, porque eles continuavam atacando, entendeu? Eles não tentavam defender um ponto, eles foram ordenados a avançar contra posições da Sérvia em altura, onde eles conheciam o terreno e eles já tinham artilharia posicionada. Então toda vez que eles avançavam no território inimigo, eles eram fuzilados. Os sérvios estavam posicionados nas florestas, nas montanhas, enquanto o pessoal da Áustria avançava em campo aberto. Eles levavam tiro sem parar. Toda vez que um novo ataque da Áustria vinha, eles eram mortos. E quando eles tentavam recuar, os sérvios avançavam rápido, porque eles conhecem o terreno, eles sabem por onde ir, eles sabem os atalhos, eles sabem onde é que tu vai, e eles conseguiram neutralizar eles um
atrás do outro, além de capturar boa parte do equipamento pesado e munição dessas tropas da Áustria-Hungria. Eu peguei uma foto dessa região, olha como é que é o terreno. Cara, é horrível, não dá pra ver nada, tipo, tu não consegue ver nada. Então imagina um exército grande, onde pessoas falam línguas diferentes. Na real, ocorreu aqui incidentes que soldados da Áustria-Hungria atiraram uns nos outros, porque eles não sabiam quem o cara era, o cara não tava falando a língua delas. Então ocorreu isso aí, foi um desespero na noite. E eles ficaram, tipo, agora sem uniforme, sem comida, cansados pra caramba, lutando contra reforços descansados da Sérvia, que vieram pra substituir os soldados que lutaram de noite e continuaram pressionando eles. Os soldados da Sérvia eram muito experientes em guerra e eles tinham reservas descansadas para outro dia e que continuaram a pressão. A batalha não acabou, tu não tá entendendo? Foi dias de batalha, entendeu? Os soldados da Áustria-Hungria estavam mortos, não conseguiam ver nada, os caras estão totalmente fora. E os soldados da Sérvia sempre tinham uma reserva descansada, sempre tinham um ataque e um contra-ataque, e eles sabiam toda a movimentação dos soldados da Áustria, porque eles já conheciam o terreno antes mesmo dos soldados da Áustria-Hungria começar a atravessar o rio. Nesse ponto, em cima do morro, tem um memorial para os soldados que morreram aqui. Então, né, achei interessante, trouxe aqui o memorial para vocês verem, porque eu duvido que você vai subir o Monte Ser na Sérvia. Essa região tem esse memorial e é uma rota turística para fazer trilha. A maioria das fotos que tinha ali era o pessoal escalando a montanha para fazer trilha. Então, é uma trilha bonita. Caso um dia, sei lá, tá viajando pelos Balcãs e quer fazer uma trilha, recomendo subir o Monte Ser e olha a visão lá de cima. Por isso que eu digo que eles lutaram bravamente para tentar dominar esse morro, porque tu conseguia ver tudo, qualquer movimentação maior inimiga, tu ia saber onde é que eles estavam. Então é uma posição de observação perfeita para um exército que precisa saber onde é que o inimigo está vindo. É por isso que esse aí foi o objetivo da batalha e o exército austríaco falhou bruto, falhou muito e acabou quebrando. No caso, no final da batalha, desse aí do 20 a 24 de agosto, 28 mil soldados austríacos foram mortos. Não teve, tipo, prisioneiro. Teve 4.500, entendeu? Então, olha só a proporção entre mortos e presos. Praticamente todos foram exterminados quando os sérvios pegavam eles. Por quê? Porque não tinha perdão, cara. Os sérvios são muito agressivos na batalha, porque eles sabiam que o único jeito deles sobreviver é com uma vitória decisiva. Então não tinha perdão, não tinha misericórdia. E o exército austríaco não estava preparado para tamanha brutalidade e acabou quebrando. O exército que tinha atravessado o rio, os sobreviventes acabaram recuando e reatravessando o rio para o outro lado, e poucos sobreviveram no final. Eles ainda têm, né, reservas que não tinham passado, mas agora, para fazer um novo ataque na Sérvia, eles vão pensar duas vezes. Os sobreviventes estão traumatizados, completamente, tipo, fora de ser, e vai ser muito difícil eles voltar para uma batalha com algum tipo de moral ou coordenação. Foi uma batalha das mais violentas da humanidade. Batalha, cara, teve luta de espada aqui, entendeu? Teve umas coisas absurdas, o cara lutava quase que no mano a mano, no meio daquela densa floresta, e os sérvios foram muito brutais e exterminaram o exército da Áustria-Hungria. Então, né, mais uma vez, um exército que estava achando que ia ser uma vitória fácil, tomou um choque de realidade. E é isso que eu tenho para essa semana. As ofensivas da Áustria-Hungria falharam brutalmente. A ofensiva da Alemanha contra a Rússia falhou brutalmente. Contra a Bélgica, vai bem. A França tentando contra-atacar a Alemanha falhou demais. E eles vão perder meio milhão de homens. Então a França, para ter uma ideia,
perdeu aqui 10 vezes mais soldados do que a Áustria-Hungria nessa batalha, entendeu? Então, tipo, a França em um mês, cara, perdeu muita gente, não vai dar pra eles recuperar isso aí em 4 anos, nem pra frente. Tu vai ver que o exército francês vai ficar com sequela dessas lesões pro resto da história. Tudo de bom, meus amigos. Vejo vocês na próxima, onde nós vamos continuar vendo a repercussão, porque agora a Rússia está invadindo a Alemanha, a França tomou um choque de modernidade, a Bélgica está caindo, a Inglaterra está chegando na guerra e a Áustria-Hungria teve o nariz machucado quando se meteu na Sérvia. Até mais e vamos ver o que vai acontecer na próxima.